microfone está desligado. Tá desligado, Vence. Desligado. E grava. Já está gravando. Bom dia, meus amigos. Dia 41/365. Como isso alimenta meu coração. Cada um passo dado, uma conquista. Meu Deus, eu vejo assim um reino espiritual total desse nosso movimento, né? Para onde nós estamos caminhando? Homens, para quem está nos visitando pela primeira vez, o Homens 365, né? Ele tem uma intenção de conectar o homem diariamente a Deus, criando uma rotina espiritual que fortalece a fé, molda o caráter, estabelece homens fortes, guiados e alinhados com a lei moral de Deus. Meu nome é Juvencio Sales, sou casado com a Brena, a Leoa, pai da Sofia, a filha do milagre, pai da Sara, a filha da promessa. Nós somos da comunidade das nações, mas não carregamos uma bandeira de igreja. Nosso líder espiritual é o nosso pastor Davi Herculano. Hoje quem vai ministrar a palavra é o pastor André Moraes. Pastor, que o Senhor coloque as suas mãos sobre o Senhor, que o Espírito Santo de Deus inspire a trazer uma palavra que toque totalmente aos corações de cada homem aqui, que se acordou 5h30 da manhã para estar aqui nesta sala, para ser alimentado pelo pão da vida, pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus, e o Verbo se fez carne. Nós iniciamos pontualmente 6h e terminamos 6h30. Mas depois nós ficamos ainda 5, 10, 15 minutos para quem puder ficar. Fique muito à vontade se você tiver que ir embora. Mas é o tempo que a gente fala das coisas dos corações, é o tempo que a gente comenta algo da palavra, é o momento que a gente confessa pecado, é o momento que a gente conta nossas experiências do que está acontecendo no Homens 365. Fique muito à vontade. Pastorzão, a sala está com o senhor. O senhor pode se apresentar e a sala está com o senhor. Pastor André. Bom dia a todos, queridos. Graça e paz. Pastor Juvencio. Bom dia, homens de Deus. Primeiro quero agradecer a Deus, louvar a vida por cada um dos senhores, por esse posicionamento, por esse despertamento na nossa nação. Há tempos nós precisamos desse levantar de homens para que a nossa nação seja resgatada para o centro da vontade de Deus, que o homem cumpra o seu papel enquanto sacerdote. Então, pastor Juvencio, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Agradecer também o Paulo, que foi quem nos apresentou o projeto, esse projeto lindo. E, queridos, a nossa missão hoje, nosso compartilhar, o nosso tempo hoje, a gente vai abrir esse novo ciclo de mais 40 dias. Ontem finalizamos, 40 dias, e hoje é o primeiro dia de mais 40 dias, para a glória de Deus. Amém. E nós vamos falar hoje, pastor disse, o Juvencio disse, pastor, se apresente. Eu sou Simeão Moraes, sou do interior do estado do Pará, sou um filho amado de Deus, estou lutando
para vencer a cada dia, se aproximando dentro daquilo que o Papai do Céu tem para a nossa vida. Casado com a Vanessa, temos 2 filhos abençoados, um de 16 e um de 13 anos. E aqui na nossa cidade a gente trabalha auxiliando o pastor principal, né, na área de grupos de crescimento, né, que eu acredito que aí vocês conheçam também como células, é a mesma ideia. Então aqui a gente trabalha nessa área. Amém? Estão me ouvindo bem? Muito bem. Excelente. Queridos, quando nós entramos aqui no livro de Salmos, é importante nós lembrarmos de que os Salmos, ele possui vários autores, né? Davi é um dos mais conhecidos, mas ele possui vários autores. E a nossa visão em relação ao livro de Salmos precisa lembrar do propósito do livro de Salmos. Salmos, ele tem um propósito de prover para Israel, né, trazer para Israel uma coletânea de cânticos, né, para que o povo adore, para que o povo se lembre de quem é o Senhor. E esses cânticos, né, esses salmos, ele fala sobre diversas situações. E quando a gente vê o propósito de Salmos, já nos remete a algo, independente das situações. É importante que nós louvemos a Deus, que nós adoremos a Ele. É esse o propósito do livro de Salmos. Independente das circunstâncias, que nós possamos louvar e adorar o Senhor. E durante toda a leitura dos Salmos, nós vamos ver algumas verdades, né? E a primeira verdade que a gente consegue identificar nos livros de Salmos, no livro de Salmos, é que Deus merece louvor. Deus merece louvor. Independente das circunstâncias, independente da situação, ele é digno de todo louvor, ele é digno da nossa adoração. Deus promete, né, cuidar de nós, ele nos protege, ele nos resgata. E todos aqueles que padecem de necessidade, o Senhor está com eles. Essa é uma outra verdade. Deus protege e Deus resgata os justos quando estão padecendo de necessidade. Uma outra verdade que ele traz no livro é que Deus, ele abençoa o obediente e ele julga o desobediente. Os textos, eles vão nos mostrando cada vez mais forte isso. Uma quarta verdade que o texto traz também é que a revelação de Deus deveria ser os fundamentos da adoração. Então, uma outra verdade é que o motivo de eu adorar é para revelar aquilo que eu carrego. E uma quinta verdade é que a verdadeira adoração, ela implica numa vasta gama de emoções, que é fruto de experiências da vida. Então, o salmista, né, quando você começa a ler o que Moisés escreveu nos Salmos, o que Davi escreveu nos Salmos, enfim, Corá, nós percebemos que eles não negam as experiências da nossa vida, mas que são essas experiências, através do reconhecimento de quem Deus é, que nós expressamos a nossa verdadeira adoração. Então, nós vamos ler o texto e depois a gente explica, né, tenta pontuar algumas coisas, tá bom? Capítulo 11 de Salmos, esse é o nosso texto base para o comentário de hoje. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios. Eles armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para,
ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está em seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será para a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Pai, eu te agradeço, Deus, por essa leitura, te agradeço, Deus, por esse momento. Pai, traz clareza, simplicidade aos nossos corações, Pai. Que a tua graça, Senhor, traga a aplicação que somente o teu Espírito pode trazer. Inunda os nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Amém. esse salmo de número 11, ele é atribuído a Davi, né? Como todos sabem aqui, Davi ele foi o segundo rei de Israel, né? Reinou por 40 anos. E os salmos, aqui ele vai começar com uma declaração resoluta de confiança em Deus, né? O versículo 1 ele diz assim: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Aqui Deus vai nos revelar, né, através desse salmo de Davi, que a nossa confiança ela precisa estar em Deus. Ele é o nosso refúgio, ele é nossa fortaleza. E o versículo vai dizer assim: foge como um pássaro para o teu monte. Diante de ameaças e diante de incertezas, Davi ele vai recusar a morrer, recusar a ceder ao medo. Quantas vezes na nossa caminhada as situações elas estão tão difíceis e às vezes nós queremos bater em retirada, desistir do projeto, desistir daquilo que Deus tem para a vida da gente. Quantas promessas, quantas palavras nós recebemos e por conta de medo nós acabamos desistindo, deixando de administrar aquilo que Pedro, no capítulo 10 de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 de 1 Pedro, ele diz: cada um administre fielmente o dom que recebeu. E às vezes o medo vai nos paralisando, vai tomando de conta da vida da gente. Mas Davi ele nos mostra que desistir, que abandonar o propósito não é uma opção. Isso vai transmitir essa postura de Davi no versículo 1. Ela transmite para nós o tema central de todo o livro de Salmos. Os justos, e qual é, pastor, o tema central do livro de Salmos? Os justos encontraram sua verdadeira segurança, não na força física, ou em estratégias, esquemas táticos, mas no caráter imutável de Deus. A vida de Davi, ela é marcada por muitas provações, das mais diversas. Nós conhecemos a história, né? Problemas com Saul, dificuldades, enfim. Mas ele não desiste, ele não abandona, ele respeita a autoridade. Enfrentou conflitos com exércitos estrangeiros, mas sempre diante desses cenários, o clamor de Davi sempre desafia o mundo real. Para quê, pastor? Revelando que a confiança dele, a proteção dele está em Deus. Então, nesse versículo 1,
que nós possamos nos lembrar que, independente da ameaça que eu e você soframos, a nossa segurança, a nossa confiança está em Deus. Está em Deus. Ao destacar que Deus prova, né, o justo e o ímpio, ele vai nos advertir quanto à tranquilidade, que a justiça de Deus é perfeita. O seu cuidado também o é. O que significa isso, queridos? Que nenhuma situação está fora do controle de Deus. Deus, ele está no controle de tudo. O seu cuidado significa que nenhuma situação escapa dos seus olhos. A Bíblia nos ensina que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. E até aquela situação que às vezes a gente olha e acha que Deus não está vendo, ele está. Às vezes a resposta não está vindo no nosso tempo, no momento em que nós queremos. Mas, querido, Deus, como Eclesiastes fala, Deus tem um tempo determinado para tudo. Acalma o seu coração. Homem, acalma o teu coração. Lembre-se que Deus te entregou uma missão e ele há de completar. Apenas abre o seu coração, entenda que não é a minha força, a sua força, a nossa força física, a nossa capacidade, as nossas habilidades. Tudo isso Deus usa, mas não é isso que vai fazer a diferença. A diferença é a dependência do Senhor. No versículo 5, a Bíblia diz assim, que Deus, né, o Senhor, prova o justo e o ímpio. E nós precisamos entender nesse versículo 5 de que a justiça de Deus ela é perfeita. E a perfeição da justiça de Deus é que nos dá a segurança de que Ele fará justiça. Então, se você sofreu injustiça, e quem sofre muitas das vezes injustiça, tende a ser controlador de todas as áreas, porque ele não quer mais sofrer isso. E o que eu quero te dizer nessa manhã preciosa é que, querido, quem nos justifica é Deus. E o Salmo 11, versículo 5, diz que Deus prova tanto o justo quanto o ímpio. A diferença é que a justiça de Deus é perfeita, ela não é igual ao dos homens. O seu cuidado também revela o seu amor, revela o seu caráter. E ao longo da narrativa bíblica, nós percebemos isso, que há uma tensão, né, entre o julgamento de Deus sobre a injustiça e a libertação dos fiéis. Ela sempre acontece, é só nós observarmos. Deus vai cuidando, Deus vai tirando aquele povo, Deus vai mudando circunstâncias, né? Deus vai cumprindo a sua palavra, vai cumprindo o seu propósito. Lembremos-nos de Abraão, né, que às vezes a gente, como homens, a gente se compara muito. E é interessante que para Abraão, Deus vai e diz assim, sai. Para Jacó, ele diz, volta. Para Isaac, ele diz assim, permanece. Então, querido, nós precisamos, aqui nesse livro de Salmos, entender que tudo está no controle do Senhor, que Ele fará justiça em nós. Amém, queridos? Amém. 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 Como diz o versículo 7, né? 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça.
os retos contemplarão o seu rosto. Esse versículo confirma que Deus recompensa aqueles que depositam sua confiança nele. E nós precisamos, queridos, depositar. E parece, pastor Juvencio, parece algo tão simples, algo tão claro, mas às vezes o que a igreja, o que nós estamos precisando é de menos informação e mais aplicação daquilo que nós já sabemos, que o Espírito Santo já nos confrontou, o Espírito Santo já trouxe. Nós sabemos que ele é justo, ele ama a justiça, como diz o versículo 7, e isso traz a verdade de que Deus recompensa aqueles que depositam sua confiança nele. Porém, quando vem as circunstâncias, às vezes a gente se estremece, a gente esmurece, a gente fica amedrontado. O Salmo 11, ele corrobora com toda o restante da Escritura, que é um convite a eu e a você a confiarmos em Deus em meio às dificuldades. A ideia de contemplar a face de Deus, né, ela traz esperança para a nossa vida. Mas para quem? Para aqueles que estão na presença do Senhor. Para aqueles que seguem aquilo que Deus está trazendo ao nosso coração. E diante dessa palavra, diante desses textos, né, eu quero trazer 3 aplicações para o nosso dia. A primeira aplicação que esse texto traz, Salmos capítulo 11, dos versos 1 ao 7, é que em tempo de crise, e nós vamos passar por tempo de crise, nós estamos vivendo em tempos de crise, tantas coisas eu e você temos visto acontecendo. Nós precisamos nos levantar como remanescentes, não porque somos melhores ou capazes, como o salmista nos mostra no texto, mas porque nós devemos adorar a Deus. Nós devemos revelar a Deus. O que o mundo está precisando é de homens e mulheres, de pessoas que revelem a presença de Deus através da simplicidade. Em tempos de crise e turbulência, os crentes são lembrados da sua segurança. Então, querido, a tua segurança, a minha segurança, ela está na relação com Deus. Primeira aplicação desse livro, desse capítulo 11. A nossa segurança está na relação com Deus. Não tem como nós evidenciarmos uma segurança em Deus sem ter relacionamento, sem ter isso que nós estamos fazendo aqui às 6 horas da manhã. Homens de todo o Brasil. Então, queridos, essas lições que o capítulo 11 traz. Primeiro, nossa segurança, ela está na relação com Deus. Como eu faço isso, pastor? Através da oração, através da leitura da palavra, através de jejum. Isso me aproxima de Deus, para que eu resista nesses tempos de tribulação, nesses tempos de crise, para que eu não seja levado pela massa, para que eu não seja conduzido a um lugar de medo, a um lugar de desistência. Eu preciso me relacionar com Deus, porque a relação com Deus, ela traz segurança. Primeira aplicação, relacione-se com Deus, para que a crise não nos esmoreça. Segunda aplicação, permaneça firme na fé. Permaneça firme na fé. A nossa segurança, queridos, ela não está nas circunstâncias, na nossa conta bancária, na força do nosso braço, como nós já falamos aqui, mas ela está em Deus. E no momento que a tristeza vier, e ela vai vir, e no momento em que a dificuldade vier, e ela vai vir, como o Senhor Jesus disse,
né? No mundo nós vamos ter aflição, não é se vamos ter, nós vamos ter. Mas nós precisamos permanecer firme na fé. Na fé em quê, pastor? Na minha habilidade? Não, em Deus. E como eu permaneço firme nessa fé? Através da primeira aplicação do primeiro princípio. Se eu tenho uma relação com Deus, a minha fé permanecerá inabalável. Mesmo quando a esperança parece escassa, mesmo quando quando eu olho para as situações e eu vejo que tudo passou, ou que tudo não faz sentido, permaneça. E terceiro, mantenha-se nos princípios do Senhor Deus, pois ele observa os justos. Saber disso, querido, que Deus observa os justos, precisa trazer consolo, conforto ao meu e seu coração. E nos incentiva a permanecer firme. Então, querido, lembre-se, Salmos 11, versículos de 1 a 7. Ele se aplica na nossa vida. Eu trouxe esses 3 pontos. Primeiro, nossa segurança, esse tempo de crise, ela está na nossa relação com Deus. Segundo, permaneça firme na fé. Terceiro, mantenha-se nos princípios do Senhor. É comum, às vezes, a gente estar se relacionando com Deus, estar no nosso devocional, no nosso momento aqui, Homens 365, e de repente vem alguma situação e a gente começa a faltar, a gente começa a negociar alguns princípios. E depois a nossa fé começa a esmorecer. Então, tenha uma relação, não negocie a sua relação com Deus. Segundo, permaneça firme nessa relação, nessa fé, e mantenha-se nos princípios do Senhor, porque Deus observa os justos. É isso que eu quero trazer nessa manhã, é isso que Deus pôs no nosso coração, em meio a circunstâncias difíceis, em meio ao caos, em meio à situação de conflito. Como é que eu estou reagindo nisso? Como é que eu estou reagindo quando a minha esposa está me afiando? Quando meu filho está me afiando? Será que o meu coração está se convertendo ao coração dos meus filhos e dos meus filhos ao meu coração? Será que eles têm visto essa segurança em uma relação com Deus? Será que eles têm visto uma fé inabalável em Deus? Será que os princípios que eu estou trazendo para dentro da minha casa, ele tem revelado o Senhor? Guarde, querido, o seu coração. Amém. Revele o que Deus tem dentro de você, porque a Bíblia nos ensina que o mundo, a criação, não é os filhos, nós somos filhos. Mas ele diz lá em Romanos que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E eles precisam olhar essa manifestação que traz segurança para a nossa vida, em meio ao caos, em meio à dificuldade, que ela é fruto de uma relação verdadeira com Deus, de homens que são verdadeiros, que se relacionam com Deus, de homens que permanecem na fé com a fé inabalável naquele que nos resgatou, que se mantém com os princípios de Deus, independente das propostas. Em nome de Jesus, queridos, agradeço, pastor Juvencio, pela oportunidade. Espero que essa palavra encontre terreno no meu e no seu coração. Em nome de Jesus. Conclua orando por nós, pastor, por favor. Amém. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por esse tempo. Te agradeço, Deus, pela graça consoladora, pela graça capacitadora, pela graça, Deus, pelo teu favor imerecido. Deus, quantas lutas, quantas dificuldades nós temos enfrentado, Pai, mas o salmista nos traz aqui nesse texto a verdade, Deus, de que o Senhor é justo, de que o Senhor olha por nós, de que não há lugar mais seguro do que na tua presença, Pai. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem olhado por cada circunstância, por cada situação, Pai. Ó Deus, que esses homens possam cada dia
buscar a tua presença, que nós possamos, Pai, como sacerdotes da nossa casa, como homens que o Senhor dotou de dons, Pai, de talentos, Pai. Mas que a nossa força, que a nossa confiança não esteja nos talentos, Pai, nos dons que nós temos, mas que a nossa confiança, Pai, seja resultado de uma relação de intimidade com o nosso Pai. Seja uma relação verdadeira, uma relação transparente, Senhor. Que nosso coração esteja aberto para que o Senhor ocupe todos os compartimentos, Pai. Que nós permaneçamos, Deus, firmes na fé. Que não titubeemos, que não negociemos, que não olhemos nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. Aqui estão homens, Deus, que o seu alvo está em Ti, Pai. Fitos em Ti. Que nós possamos, Pai, nos manter nos princípios do Senhor, na certeza de que o Senhor observa os justos. Não porque somos justos, mas porque o Senhor nos fez justos por meio do seu Filho. Abençoa, Pai, a nossa vida. Abençoa, Pai, a nossa família. Abençoa esse projeto. Em nome de Jesus. Amém. Se você concorda Amém, com essa glória a palavra, Deus. diz um amém aí, meu irmão. Amém. 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 Amém, pastor André. Bênção. Amém. Obrigado pelo derramado. Glória a Deus. Obrigado por tudo. Amém. 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 Amém, glória a Glória a Deus. Deus. Amém. Palavra. Amém. Amém, meu pastor. O pastor André, rapaz, ele fala Glória a Deus, pastor. mansinho, mas vai só colocando a espada aqui, dividindo medula e osso, né? Dividindo o espírito da carne. Obrigado, pastor, pela palavra precisa, pela palavra de direção, daquilo que nós precisamos fazer e daquilo que nós, como homens, precisamos nos posicionar, né? Glória a Deus. Vou destacar aqui o Deus prova o justo e o ímpio. Às vezes ele fica olhando para a prosperidade do ímpio, né? O Salmo 37 diz que ela se dissipa como uma fumaça. E a gente, Deus, eu estou na igreja, e aquele ímpio ali prosperando, Deus. Ei, meu irmão, Deus está no controle de tudo. O pastor deu muita ênfase nisso. A justiça de Deus, ela é perfeita. Ela é quem nos justifica. Essa é a justiça que nós precisamos guardar, meu irmão. Percebemos que Deus prova tudo. E é um tema que a gente bate muito aqui na sala, né? Você vai estar sempre provado para sair aprovado e não reprovado. Deus é um Deus de amor. A Bíblia diz que ele corrige os filhos a que ama. Ele não corrige os ímpios, ele corrige os filhos que ama. Quanto mais sujeitarmos à correção de Deus, mais a gente viverá o que o verso 3 do Salmos 11 diz: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Então, meu irmão, nós temos que estar com os nossos fundamentos firmes em Cristo Jesus, estarmos sobre essa rocha, estarmos sobre ele e não vacilarmos dessa posição. E ontem eu voltei para o fim da fila. Coisa discreta demais. Mas ontem eu fui para o fim da fila. Meus irmãos, são 6h34, tá? A gente vai concluir daqui um pouquinho. Fique muito à vontade se você tiver algum compromisso. E se conseguir permanecer, eu fico agradecido. Até eu concluir aqui essas considerações. Ontem eu fui para o fim da fila. Ontem eu fui. É o discernimento que a gente pega. A gente vai para o fim da fila quando o discernimento vem depois. Quando o discernimento vem antes, a gente vai para o pódio. A gente levanta nosso troféu da vitória. Ontem eu fui para uma reunião com o Rômulo para a gente tratar um assunto no setor voz e com dos homens que servem no setor voz.
e a gente estava ali sentado. E para fundamentar, antes disso, o nosso pastor teve um sonho. Ele sonhava que chegava no escritório e nesse escritório tinha uma porta entreaberta, e essa porta entreaberta tinha umas moças tomando sol com aquelas fitinhas para fazer marca. E ele olhava para aquilo. Aí olhava de novo, até o ponto que gerou desejo nele. Esse foi o sonho dele. E depois esse sonho dele foi revelado através da esposa, o que é que ele tinha que se posicionar. E nós estávamos conversando ali na mesa, uma mesa de café, e sentou um homem e uma mulher atrás da mesa. E a moça, quando ela senta, minutos depois, por algum motivo, a roupa dela vira. E fica aqui um dedinho, 2 dedos, mostrando o risco do bronzeamento e exatamente a marca que o pastor viu. E olha qual é a historinha que passou na minha cabeça. Eu vi, estava assim, literalmente de frente para mim. E o Eliel tinha falado também no dia anterior, cara, eu olho para cima, eu me viro, eu tiro a visão. E a historinha para eu olhar de novo. Não, eu vou ficar esperto, eu vou ter certeza que ela vai arrumar isso aí. Olha a historinha que eu estava contando para mim. Aí eu olhei uma vez, olhei 2 vezes, olhei 3 vezes aquele negócio. 2 dedinhos. Mas Juventus, isso é exigência demais. Ei, meu irmão, é assim. Tu vai pro fim da fila, tu vai pro pódio. Os olhos de Deus aqui, ó. As pálpebras de Deus. O Senhor está no seu santo. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ei, cara, nós somos provados no detalhe. Nós somos provados no detalhe. Então, a minha exposição pública aqui para você é falar que ontem eu voltei para o final da fila. Com esse detalhe, 2 dedinhos. 2 dedinhos aqui numa marca. Mas foi exatamente o sonho que o pastor teve. Eu tinha que ter me posicionado, eu tinha que ter mudado minha cadeira de posição, não podia estar ali, permanecer de frente para aquilo que eu estaria desagradando no coração do meu pai. Então, esse salmo aqui hoje ele cai como uma luva. A ministração do pastor Simeão André cai como uma luva nesse exemplo, nesse testemunho do que aconteceu ontem. Meu irmão, Deus prova. Não volta para o fim da fila. Vai para o pódio. Sobe no pódio, levanta teu troféu. Deus, eu saí vencedor e Deus vai te coroar com esse troféu de aprovação daquilo que ele permitiu que acontecesse, para que você tivesse entendimento do que ele quer tratar em ti. Amém? Se faz sentido aí para você, meu irmão, dá um amém aí, por favor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Juju. Amém, meu irmão. Amém. Juju, Bom dia. Juventus tá indo aqui. Juju, eu tô dando Amém. amém. Mas eu queria entender se você reconheceu. Eu estou falando Você para se você, eu fui para o fim da fila porque eu tive Pronto, que depois. você se arrependeu, mas você Exatamente. entregou na cruz, É exatamente isso. caminho da A cruz. confissão pública é o arrependimento. É o passo do arrependimento. Amém? Meus amigos, estouramos o horário hoje, peço perdão. Fique à vontade para quem quiser ficar aqui conosco. Vamos ficar com mais 5, 10 minutinhos. Hoje é sábado. Agora é a hora que a gente chama carinhosamente a hora da resenha. No nome de Jesus. Amém. Manuel Tobias. Bem, né? Acredito tudo não. Bom dia a todos. Eu não poderia ficar calado. Vamos lá. Eu quero honrar a vida do Juvencio aqui e parabenizar pela sua hombridade e pela sua integridade, meu amigo.
O Elielso falou sobre academia, né? Foi o que você comentou aí. E geralmente isso acontece com a gente na academia mesmo. E aí eu queria contar um testemunho aqui meu. Eu resido aqui no... Eu estou em Salgueiro, já cheguei na minha terrinha. Eu quero honrar a vida de uma pessoa que está aqui comigo, que é meu cunhado, viu, Juvencio? Uau. É o Nandinho Cláudio, que ele é pastor aqui, da igreja aqui em Salgueiro. Mas assim, é isso mesmo, nós temos que ter cuidado. E eu me lembrei, quando você estava falando, da prática. Aqui tem a maioria de tudo legendário. Mas Ali da... cuidado, tem muita, são Cuidado que 40% tem que não gente que são. ainda vai subir, é. Então, Tem 40% que não são. ok. Veio um versículo-chave no meu coração aqui, e eu quero dizer que em 1 Pedro 5,7, né? Que o inimigo ele está ao derredor. E ele só vai entrar se a gente der brecha, né? E assim, academia, no meu condomínio, eu moro no Alphaville Eusébio. E aí eu estava fazendo academia com minha esposa e veio uma moça e veio fazer agachamento na minha frente, assim, ó. Hoje, Incrível. Saiu de lá, estava eu e minha esposa fazendo a academia com o nosso personal, ela veio e se posicionou na minha frente e fez o agachamento de barra. Então, não tinha como, ficou na minha frente, não tinha como ver nada. E eu me lembro de um testemunho do pastor Costa Neto, que você conhece muito bem, Juvencio. E ele Olhar falou observador. sobre o olhar observador de 3 segundos. É aquele olhar que não tem aqui? você olha uma vez, 3 Fazer café segundos, normal, chamou a né? atenção, Com e leite. daqui um pouquinho você vira o olho e depois volta a olhar, e se na terceira vez você olhar, você já está dando muita brecha. E aí o meu comportamento foi muito assertivo nesse momento, né? Eu cheguei para minha esposa e disse, Cássia, vamos sair daqui, não tem condição. Então eu encorajo vocês, homens, que realmente não é questão de, como o Juvencio falou aí, não é questão de, tu é muito radical. Cara, nós temos que ser radical, sim. Nós temos que ser radical, sim. Porque a testosterona não se converte, né, pastor André? O desejo não se converte. A lascívia não se converte. E eu errei. E eu já caí nisso também. E o aprendizado que nós temos que ter é isso mesmo, Juvencio. É de, Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu fui para o final da fila. Mas eu entrego o meu perdão a ti, está na cruz. E nos blindar. Nos blindar. Então, quem puder fazer academia com sua esposa é o melhor remédio. Porque ela vai ser os olhos de Deus para você. Porque nós nos distraímos mesmo. E quem não puder fazer academia com sua esposa, vá com um amigo, vá com um irmão, né? Eu acho tão bonito, assim, ver o pastor Davi Herculano, ele posta lá, né? Tá sempre com alguém, tá sempre com alguém. Se a esposa não pode ir, ele tá sempre com alguém. Porque o homem só é presa fácil. Era isso que eu queria compartilhar com todos vocês, querido. E muito obrigado, viu, Obrigado. pastor André, pela palavra. Pela Fala, palavra. abençoado. Amém. Obrigado, Manuel Tobias. Meu irmão, e tu não tem que ter vergonha do pecado, né? Tu tem que largar o pecado, né? Não é nem o pecado, né? Porque o pecado é a tentação que traz a consumação, né? Porque ali é o início de uma tentação. Se você permanece nela, você está lascado, né? Se permanece nela, você está lascado. Pô, levantou a mão?
Ali a concupiscência dos olhos, né, Juju? É o primeiro, É é a verdade. janela. Bom dia, né? Eu tive o prazer de fazer um curso da UDF, né? Que é o Homem de Verdade. Nós temos o curso do Hombridade, né? Que é o Homem ao Máximo. E eles são 11 módulos, né? E assim, eu fui transformado através do Homem ao Máximo, né? Na minha vida, na minha casa. E eu fiz o curso Homem de Verdade, com o pastor André. E assim, depois do Homem ao Máximo, assim, foi o mais forte, né? Meu currículo de hombridade. O Homem de Verdade foi também um livro muito impactante, né? É tanto que ele é um livro, acho que é o livro mais grosso, né? Geralmente é uma lição por capítulo, né? Lá eram 2 lições por capítulo, né? O livro é bem grosso, bem denso. E cada sábado, era um sábado de manhã, né? Era de 8 às 10 da manhã. E cada sábado, assim, era assim, edificante, né? Era assim, era transformador. Eu me emocionava na cada lição. Sempre Deus trazia alguma coisa no meu coração. E o pastor André foi uma pessoa assim, que me ajudou muito, tratou muitas áreas, né, no decorrer desse curso. E eu tenho muita gratidão pela vida dele. Parabéns, Amém. pastor André. Obrigado pela sua palavra e por ter contribuído aqui com nós, no Homens 365, viu? Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Pastor André, o senhor quer falar, pastor André? Ô, Juvencio, cadê ele? Saiu daqui, eu acho que é Romo, saiu da minha tela. Ah, não, tá aqui. Ele falou sobre a concupiscência, né? E nós tínhamos uma turma aqui do Minha Mulher Única. E nós tínhamos um rapaz que ele nunca tinha ido na academia, Manuel. Ele disse que detestava a academia por conta do ambiente. E eu digo, filho, Tessalonicenses vai dizer que a gente é uma tríade, né? Espírito, alma e corpo, e Paulo vai dizer assim, a gente tem que permanecer em perfeita harmonia. Eu não posso cuidar só de um e desprezar o outro. E aí eu desafiei ele, eu digo, olha, o horário que eu vou para a academia geralmente é 4:30 da manhã, 5 horas da manhã. Por quê? Tá só eu, a academia é só eu. Vai eu e minha esposa. Rapaz, esse cara na semana seguinte, ele começou a ir. Um cara que nunca tinha pisado numa academia, né? Disse, pastor, tô meio obeso, estou me sentindo meio cansado e tudo. E a gente começou a trabalhar. E aí ele falou, né? No nosso encontro seguinte, ele disse, pastor, comecei o projeto, já estou na academia, estou indo 5 horas da manhã. Rapaz, tem só eu lá. Eu digo, é assim, é cuidar do corpo. Então, eu falei para ele, guerreiro, a única coisa que Deus nos manda fugir é da paixão carnal, não tem outra coisa. Então a gente não pode negociar, você não pode achar que está forte, não pode achar que não, eu já venci isso. Não, nós homens somos visuais. A nossa porta de entrada são os nossos olhos. Então nós precisamos vigiar isso. E se chegou, meu amigo, tem que tirar os olhos, tem que sair, não dá para negociar, né? E é muito melhor nós confessarmos, a gente conversava muito isso no curso, confessar uma tentação do que confessar um pecado. Confessar um pecado. Amém. 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 Fala, Romulo Salles. Tem um livro do Bob Soros, eu não lembro agora o título do livro, que ele, um dos primeiros capítulos do livro, ano passado eu fui para uma conferência lá em Curitiba de homens e ele falou sobre isso. Ele disse que, eu aprendi isso com ele também, e na Bíblia, e conversando com a Bebel, a academia, eu aprendi a ficar com o pescoço duro na academia, né? Às vezes eu só olho do pescoço para cima, por uma questão de controle mesmo, né? Eu até brinco nos cursos de hombridade, eu digo assim, meu irmão, é pescoço duro. Não amolece. Se amolecer, olhar para baixo, não olha, meu irmão. Muito Olha para muito frente. bom, Rômulo. Muito Entendeu? bom, Rômulo. E às vezes, Manuel Tobias, é o que você falou, aparece mesmo. Assim, eu até uma vez falei isso para minha esposa e falo para todos os homens aqui. Existem pessoas que estão na academia carentes de olhares, carentes de validação, carentes de receber olhares que era para estar recebendo do marido, que era para estar recebendo dentro de casa. Então, ela vai para a academia para receber esses olhares, para continuar se validando.
E uma vez eu escutei isso de uma mulher e fiquei horrorizado. Ela disse assim, olha, quando eu estou com a minha autoestima baixa, olha o que foi que essa mulher disse. Eu boto uma calça branca com uma calcinha vermelha e passo em frente a uma construção civil. O que é que ela queria? Validação. Ser visto. Queria ser morta. Validação, né? Não, é validação. Ela queria ser chamada de gostosa, de forma pejorativa, de forma que não é pejorativa e etc. E ele, nesse capítulo do livro dele, ele diz assim, todas as manhãs eu faço um pacto com os meus olhos. Pastor, ele faz toda manhã um pacto com os olhos. Ele santifica os olhos dele a Deus. E pede para que Deus filtre o olhar, segure o olhar na promessa, no propósito, e não na situação. E eu achei aquilo fantástico, sabe? Mas o cara faz um pacto com os olhos todos os dias. Aí eu comprei o livro, li o livro e disse, faz sentido. Faz sentido fazer um pacto com os olhos todas as manhãs, já que ele é a janela da alma e é por lá que entra o pecado. Tá? Então era só essa contribuição. E eu creio que eu até tenho algo escrito sobre esse capítulo e eu vou colocar no grupo para os outros homens. Vamos lá, temos que mais gente com mão levantada. A minha intenção, assim, é de dar exemplo mesmo, tá? Primeiro é a exposição pública mesmo, assim, da confissão. Ela não pode trazer dor para nós, mas ela traz desconforto, é verdade, né? Mas ela não pode trazer dor para nós, né? Pelo contrário, ela traz cura, ela traz libertação, né? A confissão traz libertação. Confessa o teu pecado, será livre dele, né? É para estimular, viu, Manuel Tobias? Então, como isso eu tenho mais dificuldade de fazer, né? Para quem ainda tem, meu irmão, não guarda, expõe a melhor coisa que tu pode fazer. Aí o Sally vai defender, mas no ambiente seguro. Meu irmão, a melhor segurança que tu tem é tu cuspir. Eu também sou de rasgar, eu rasgo. Vamos lá, turma, mais rapidinho aí, tá? A gente já tá 6h52. Ferreira Neto, diga lá, meu irmão. Bom dia, graça e paz a todos. Essa questão da academia, não sei se acontece, a gente endurece o pescoço, até o Elias estava falando, né? A gente conversou no privado também, de procurar olhar na altura dos olhos. E quando você vai criando essa barreira, até ele chamava lá, brincava, né? Quando passava a menina vistosa, ele dizia a demônio, né? Aí parece que vai aumentando o nível, né? Você não quer notar, não quer perceber, e parece que quando algumas percebem que não estão sendo notadas para ser validada, aí aumenta a instigação. Parece que a gente se transforma num homem mega maravilhoso e bonito, que elas é que ficam tentando quebrar essa barreira, quando você não as nota, né? E vai aumentando a dificuldade. Eu acho que acontece com os demais amigos também, essa questão. E aí, o cara tem que bater em retirada, não tem jeito. Deixa eu pegar esse gancho aí, que eu esqueci de de futebol, a régua é maior, né? Como é? Quando é jogador de futebol, a régua é maior. Ah, sim. Mas perseguido, né? Manuel Tobias. É verdade, mas é verdade, é verdade. O que o Ferreira Neto falou é verdade. E a gente tem que realmente... Irmão, não é o Espírito Santo que vai expulsar isso, não é Jesus, é você, somos nós. Sou eu. Somos nós, irmão. Somos nós. Tem que bater no peito e dizer, ó, e reconhecer que não, nisso aí eu não vou entrar não, meu irmão, que eu sou fraco. Eu sou fraco. Tobias, a tua palavra foi bem legal, aconteceu agora recente comigo. E eu aprendi também no meu máximo, expor minhas fraquezas para minha esposa, o meu radar. A gente tá em viagem e bem próximo à curva tava perigo reportado à frente. Aí eu olhei, fui na tela,
A gente foi, passou, tava em obra, né? Era um buraco. E mais à frente ia passando duas meninas que iam pra academia também. Aí eu falei, tá aí, amor, perigo reportado. Reportado à frente. Aí ela começou a rir. É sério, esse é o meu perigo reportado. Você tem que. Ela E Juvencio? Oi. E Juvencio, pessoal, desculpa eu estar falando demais, mas assim, é uma coisa que. E nós temos que ter essa consciência, principalmente, olha só, se a gente vem de uma família que teve problemas, né, com o pai, com o irmão mais velho, o tio era assim, e no seu, né, pastor André? A gente tem que ter essa consciência, porque é repetição de padrão, Sim. né? Quem teve problema de prostituição, poxa, e Deus libertou? Libertou, Deus libertou. Deus libertou sim. Mas, ó, nós somos carne ainda. Nós não podemos negociar, né? Mas a ideia, Tobias, a ideia é assim, ó, é ser rápido. Exatamente. Nossa reunião ontem foi 5 horas da tarde. Eu já tô aqui, cuspindo a situação, entendeu? Na Então, verdade, você não está aqui cuspindo a situação, Juvencio. Lá mesmo o espírito já começou a incomodar. O discernimento vem logo em seguida. Por isso que eu guardei para agora, para trazer para Amém. cá. Tá certo? E olha como foi importante. Como foi importante. Você é inspiração para a gente. Você não é perfeito como eu, ninguém é perfeito aqui. Sim. Mas como é bom trazer, porque nós temos esse defeitozinho, né, pastor André? O homem tarda a botar para fora. Eu estou aprendendo. Todo dia eu aprendo. Minha esposa fica... e ela tá certo. Minha esposa tá certa. Tem que falar, tem que não sei o quê. na hora, porque aí juntava eu e Ricardo e dava uma pisa nele lá, Manuel. Eu guardei para agora. Lá só tinha Amém. 2 para ouvir. Lá só tinha 2 para ouvir. Aqui tem 80. Lá era seguro, né, Juvencio? Hã? Lá não era seguro, aqui está mais seguro, como diz o Salles, né? Lá não era seguro, não. Lá. E aí, queridos, eu não estou conseguindo botar aqui para levantar a mão, mas me veio aqui uma imagem de como se a gente fosse um recipiente ou uma fruta, a qual o dia e aquilo que a gente vê ou aquilo que a gente sente fosse revelar o que sai dentro de nós. É como se Deus fosse apertar e fazer um suco das nossas vidas. E aí cabe uma reflexão para mim e para você hoje. Se Deus nos apertar para fazer um suco, uma bebida para dar para alguém, o que é que sai, meu irmão? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo para se resolver logo, né? Para tirar essas impurezas, como o Juvencio está falando aí. Eu fui para o final da fila. Porque aquilo, quando a gente é apertado, o que sai de dentro de nós é o que revela quem nós somos de verdade, né? A academia é tenso, o trânsito é tenso, a gente tem que tomar cuidado muito para quando a gente é apertado, mesmo quando eu sou apertado, o que é que sai de mim? E se sair impureza, não tem problema não, cara, é como entrar ali uma sujeira naquele copo, a gente vai, tira, tenta purificar e vai para cima. Queria só deixar isso aí registrado. E o interessante, pastor Obrigado, Tiago... Gil, seu testemunho edificou nossa manhã. Obrigado, lindão. O testemunho... que a mensagem principal aqui para mim, que eu quero deixar para vocês, por isso que eu guardei para agora, né? Eu podia ter falado ali realmente para o Romulo e para o Ricardo, mas lá só eram 2. Sim. Eu disse, rapaz, eu vou levar para a turma. Eu vou levar para a turma. Eu queria que tivesse 140 aqui hoje. Hoje tinha 87, 86 homens aqui. Né? Para um sábado foi um recorde, não foi, Juju? Para um sábado. É muito bom. Eu vi tua mão levantada, viu, Rangel? Eu te passo já aí. Então, assim, meu irmão, não é sobre os outros. Não é o cara que te ofende, o que puxa o tapete, o que te calunia. Não é a mulher que quer se expor para ti, que quer dar sinais para ti. Hã? Não é sobre os outros, é sobre você. É sobre você.
E aí, irmão? Ora, destruindo os fundamentos, que poderá fazer o justo? Irmão, se a gente destruir os fundamentos, se a gente não tiver a sensibilidade, discernimento, de uma olhadinha, duas olhadinhas, três olhadinhas, quatro olhadinhas, de um dedinho, não corromper os teus fundamentos, se você não tiver esse entendimento, meu irmão, tu tá indo pro brejo, tu tá indo pro buraco. E às vezes o homem passa fronteiras que é muito difícil de voltar. E meu amigo Ed hoje não está aqui, mas a declaração já é dele pública. Ele se apostatou da fé. 25 anos de crente. Ele passou fronteiras que ficou muito difícil de voltar. E graças a Deus tivemos um encontro. Esse cara está sendo resgatado dos fundamentos, de onde ele nunca podia ter saído. A palavra é fundamentos. Por isso que o Salmo fez tanto sentido quando eu fui ler antes, porque todo dia a palavra eu leio antes. Meu irmão, nós não podemos negociar uma vírgula sequer dos fundamentos. Rômulo, eu te dou já a palavra, porque o Rangel já está com algum tempo aqui com uma levantada. Rangel. Pegar aí o exemplo aí do Manuel Tobias, acho que alguém mais falou, a questão da academia com a esposa. E, tipo assim, eu vou fazer 51 anos esse mês de janeiro. Eu conheci minha esposa, eu tinha 24. Quer dizer, eu já tenho mais tempo de relacionamento com ela do que eu tinha quando a conheci, né? E muitas vezes, assim, ela dizia, quando a gente começou a namorar, que eu tinha um pescoço de ventilador. Não parava, não. Era olhando para um lado, para o outro. Para onde passava, eu estava olhando. Não respeitava nem estando na frente dela, né? E tipo assim, Deus deu assim, uma sabedoria para nossas esposas, para as mulheres, assim, elas têm um radar, assim, né? E muitas vezes, mulheres, elas têm inveja de outra mulher que é bem casada, que tem um marido que a ama, que cuida da família. Então, isso é outro ponto que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque realmente, às vezes a esposa fala, ela me fala alguma coisa, eu não estou nem percebendo. Eu ali na inocência ali, ela, olha, preste atenção nisso aí assim, 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 sabe? E realmente, assim, Deus dotou a mulher dessa sabedoria, né? E a gente tem que ouvir realmente nossas esposas. Era só essa contribuição aí que eu queria dar, né? Isso me veio à mente. E obrigado aí, pastor, pela palavra aí maravilhosa, viu? E outra coisa, irmão, interessante, viu? A cena foi exatamente a cena do sonho do pastor, cara. Exatamente a cena. Mas que ficou... eu criei logo a historinha. Eu vou olhar de novo porque eu quero ver se ela não vai ajeitar. Olha a historinha que eu criei. Tem que contar pro pastor, né, Juju? Hã? É bom até contar pro pastor, né? Não, eu vou falar para ele. Ó, validar. aqui. Olha aqui, Tiago, o que foi que aconteceu? Eu estou colocando Levítico 17 em prática. A situação na porta da tenda. Tá vendo aí, Tiago? Levítico 17. Eu estou trazendo na porta da tenda o meu sacrifício para expor o meu erro. Agora eu vou lá no sacerdote contar. Irmão, é isso aí. A palavra é extraordinária. Amém, meu irmão. Funciona assim. Tu vai, é isso que... conta para os irmãos, depois vai lá para o sacerdote prestar conta. Fala, Romulo. Juvencio, eu acho que o pastor André está querendo falar de novo. O pastor André levantou a mão faz um tempo. Porque a sua mão está eternamente levantada aqui, eu pensei que fosse... Gente, perdão, é porque tem que tirar, né? Desculpa aí, gente, me perdoe. Rapaz, mas deixa eu falar algo aqui, aproveitar que o Tobias me chamou aí. Gente, Tiago 5,16 é isso que o pastor Juvencio colocou, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros,
Orai uns pelos outros, para que haja cura. Então, a cura ela vem a partir da confissão, a partir da exposição, né? E as coisas elas vão mudando, o cenário ele vai mudando. E o que Deus traz no meu coração aqui, Juvêncio e Rômulo, vocês que estavam no café, né? Eram vocês dois que estavam lá no café com o pastor? Era. O que Deus traz no meu coração é que Deus está levantando escudeiros. Deus está levantando escudeiros e Ele confiou essa missão a vocês. Então vocês são a retaguarda, vocês são os Arões e Ur da vida do pastor de vocês. Então vocês é que estão cobrindo a retaguarda dele, a vanguarda dele. Nosso pastor ele tem uma frase que diz que ninguém faz nada grande sozinho. Amém. Se está fazendo sozinho é porque não é grande. E o que vocês têm feito aí nesse estado é algo grande. E ele precisa de homens de valor, de homens que abracem essa missão e que não olhem para trás, que não negociem com a verdade, que não negociem com os princípios, na segurança e na certeza de que Deus está trabalhando em favor desse projeto. Então, Juvêncio, glória a Deus. Amém. Glória a Deus pela sua vida, Rômulo. Continue se levantando e influenciando. Lembre-se, nós temos esperança, nós não temos expectativa. Quem tem expectativa é o mundo, são as criaturas. Os filhos têm esperança porque sabem o que estão aguardando do Senhor. E eles olham para a gente em todas as nossas áreas. Ele olha, o mundo está ardente de homens de referência, de pais de referência, de pastores de referência, né, de filhos de referência. Eles estão caçando por expectativa, procurando alguém. Por isso que vêm as propostas, por isso que as pessoas querem ser notadas. E nós precisamos constantemente guardar esse nosso coração. Então, Amém. Abracem esse projeto, vigiem, guardem, porque quando o Juvêncio falou isso, eu fiquei pensando, e Deus trouxe isso ao meu coração e eu precisava compartilhar com vocês. Pastor de vocês precisam de homens de hombridade. Tá bom, queridos? O pastor já convidou o Romo para ir para fazer uma função na igreja, ele está recuando, viu, pastor? Essa mensagem foi para ele mesmo. Olha como Deus vai fazendo as coisas, né? Rapaz, Deus desse jeito, pastor. O senhor estava falando, eu já estava rindo aqui. Eu digo, rapaz, a chapa dele está esquentando ali, não tem nem noção. No final, o que é que eu vou falar? Tiago, é desse jeito, Tiago. O tratamento é cirúrgico, é em cima da bucha. Senhor Rômulo. É isso aí. Papai é rápido, Senhor papai é Rômulo. rápido. Senhor Rômulo, tá dando brecha. Bora, senhor Rômulo. Deixa eu dizer aqui bem rapidinho sobre a parte de concupiscência dos olhos, né? Eu lembro uma entrevista que eu assisti com Billy Graham. Não sei se vocês já viram essa entrevista. E também não sei se todos aqui conhecem ou já ouviram falar de Billy Graham. Billy Graham simplesmente foi o maior evangelista da era moderna. E, assim, o evangélico que mais foi conselheiro dos presidentes da República dos Estados Unidos. Não tem nenhum outro pastor que tenha aconselhado tanto presidente norte-americano. Foi para a Rússia na época da Guerra Fria. Da Guerra Fria. Então, assim, era um cara que, através da unção que ele carregava, assim, ele tinha uma palavra, eu estou falando, estou todo arrepiado aqui. E uma vez a repórter disse assim, Billy Graham... Também, viu, Rômulo, aqui? A repórter perguntou para ele, Billy Graham, qual é, né? Primeiro ela disse assim, nós já pesquisamos em tudo, no seu histórico, na sua reputação, e nós não encontramos nada. Porque a repórter primeiro foi pesquisar tudo sobre a vida dele para colocar ele mais os lençóis ali na entrevista. Mas hoje em dia, né? Qual é a situação que mais você tem medo, né? Qual é a sua maior tentação? Qual é o seu maior medo de pecar? E ele, assim, sem pensar e sem titubear, falou, minha maior tentação são mulheres.
Aí a repórter estranhou e disse assim, mas como assim? Como assim? Você é um homem tão santificado, um homem tão abençoado, um homem que fala para tantos outros homens que abençoe, etc. E aí ele disse, se eu não vigiar o meu olhar, os meus olhos, se eu não vigiar e não estiver em santidade, é lá que eu vou cair. Amém. É lá que eu vou cair. Amém. Então, assim, senhores, assim, eu estava pensando aqui, dizendo, nós temos aqui que validar a ação de vocês. Quantas e quantas vezes nós perdemos tempo